Glória a Deus, igreja. Um mês aí depois das férias, né? Tô de volta aí com a alegria da galera. Vamos abrir a palavra do Senhor então em 2 Pedro, no capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Pedro. Olha, a garganta já tá até sentindo, né? Já tô ficando rouco, desacostumado de pregar. 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Lá no finalzinho da Bíblia, um livro bem pequeno, 3 capítulos, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Salvador. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Glória a Deus! Mantenha a Bíblia aberta aí que nós vamos ver ponto a ponto, trecho a trecho, versículo a versículo, se precisar palavra a palavra, para que nós venhamos ter um entendimento completo do que o apóstolo Pedro, guiado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, quer nos ensinar e está nos ensinando com o passar dos séculos. Porque sabemos que essa palavra ela foi escrita para nós, né? Nós somos a igreja de Cristo, então essas palavras são para nos edificar, nos ensinar e saber como devemos de fato agir conforme Deus quer e conforme a sua vontade. Amém? Já ficou claro aqui então que Pedro, o apóstolo, ele é o escritor dessa carta. Ele escreve essa carta mais ou menos entre os anos 66 e 68 depois de Cristo, né? Para que vocês tenham uma ideia, um pouco, né? Uma introdução antes de nós começarmos a ver o texto versículo a versículo. O que acontece é que nessa época o imperador Nero, vocês que já devem ter ouvido falar um pouco da história da igreja, Nero foi um grande sanguinário, ele foi um grande perseguidor da igreja, né? Ele matou muitos cristãos, ele que começa então, depois dos judeus terem perseguido a igreja, Nero, o primeiro imperador romano que começa a perseguir os cristãos, e ele de fato foi um sanguinário, né? Os cristãos eram acusados de qualquer coisa ali, eram condenados à morte. Para vocês terem uma ideia, as ruas de Roma, ele iluminou as ruas de Roma e também o seu jardim com cristãos. Como que ele fez isso? Como vocês veem os postes na rua, com as lâmpadas iluminando a rua, ele amarrava cristãos e derramava óleo e tacava fogo nesses homens e mulheres que só estavam lá porque não negavam a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses homens e mulheres preferiam estar lá pegando fogo a noite inteira, porque daí o óleo não deixava que eles queimassem rápido a carne deles, né, e matasse de maneira rápida, e eles ficavam queimando ali muitas vezes horas, iluminando a cidade de Roma e iluminando também o jardim do imperador Nero. O que acontece então é que essa foi a época então que Nero começou e também que Pedro escreveu essa carta. Essa carta é um pouco diferente da primeira carta que ele escreve, né? Antes da 2 Pedro, aí na Bíblia de vocês, tem a 1 Pedro. Nesta primeira carta, o foco dele era auxiliar os irmãos, auxiliar a igreja, né, de maneira geral, em todas as cidades, né, as regiões da Ásia, de Jerusalém, ali, né, da Palestina, auxiliar estes que estavam sofrendo e estavam sendo perseguidos. A primeira carta foi escrita cerca de 2 anos antes desta aqui. Esta, por outro lado, ele já tem como foco os problemas internos da igreja. Já não é mais uma carta de refrigério, né, para ajudar, auxiliar os irmãos, mas essa é uma carta que foca em resolver os problemas internos que tinha dentro da igreja. Um deles eram então principalmente eram os falsos profetas que se introduziam dentro da igreja e estavam ali disseminando falsas doutrinas, né? Assim como a gente vê até hoje, um versículo isolado daqui, um versículo isolado dali, e eles pregam e como querem ler um texto, você não sabe nem por que ler o texto mais, porque eles nunca mais explicam o texto, começa a contar a história e ninguém
ninguém sabe de onde que veio a carta, quem que era o autor, ninguém sabe o que estava acontecendo ali, e vai para casa feliz achando que é cristão, que é crente, que conhece a Deus. Hoje vocês vão ver nesse texto que não é bem assim não. Tanto que em 4 versículos, 2 vezes o apóstolo Pedro já enfatiza o pleno conhecimento de Deus e as consequências dele, isso que nós vamos ver no dia de hoje. Então, o que Pedro faz nessa segunda carta é denunciar os hereges, ao contrário que muita gente fala aí fora, não, você não pode denunciar os falsos pastores, você tem que amar, não pode julgar, isso é besteira. A Bíblia, do começo ao fim, denuncia os falsos profetas, falsos pastores, e o próprio Cristo falou que eles viriam e nos alertou sobre eles. Todas as cartas falam sobre esses falsos profetas e a maneira de como vencê-los e combatê-los. Então, Pedro está denunciando heresias e os donos delas, os hereges. Ele está afirmando a autoridade da Escritura Sagrada nesta carta, afirmando a importância da fé e afirmando também a volta de Cristo, ou seja, essa carta também é uma carta escatológica, uma carta que fala sobre o fim das coisas, sobre o final de todas as coisas. Nesta carta nós vamos ver no capítulo 1 o apóstolo Pedro encorajando os irmãos, lembrando a igreja dos ensinamentos de Cristo. E se vocês querem seguir aí comigo, ainda nesse capítulo 1, no versículo 20 e 21, diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Olha só que interessante. Você não pode interpretar a Escritura da maneira que você quer. Ah, não, mas essa é a tua interpretação, essa é a minha interpretação. Não. O autor escreveu de uma maneira e nós temos que interpretar, estudar e ver o que o autor quis nos passar. Não o que a gente imagina que ele quer nos falar. Não o que a gente imagina que o texto quer dizer. E ele continua dizendo assim: pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Esses homens que escreveram a Escritura foram impelidos pelo Espírito Santo de Deus para escreverem dessa maneira, para que fosse estruturado desta maneira, e hoje nós estamos estudando aqui. No capítulo 2, então, desta carta, o apóstolo Pedro começa o seu combate de maneira dura e muito pesada contra os falsos mestres. Vocês já sabem que Judas também fala isso, né? Eu gostaria de falar sobre salvação com vocês, mas eu quero clamar e chamar a igreja para batalhar pela fé que nos foi dada por conta desses falsos profetas que adentram dentro da igreja e começam a distorcer a palavra. Então, no capítulo 2 é basicamente inteiro sobre os falsos profetas e como combatê-los. Lá no capítulo 2, você pode seguir aí comigo também, no versículo 1, diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha só que interessante. Então nós já temos a certeza que esses falsos mestres, eles mesmos já estão acumulando sobre eles a ira de Deus e destruição, e de fato isso vai acontecer e não tem para onde fugir. No capítulo 3 e último desta carta, o apóstolo Pedro então está falando sobre a volta de Cristo e sobre como nós devemos estar preparados. Olha só que interessante, em capítulo 1 ele encoraja e fala sobre a palavra ser sagrada, sobre a Escritura ser sagrada e não vir da parte de homens. No 2 ele fala, mas tem gente que vai mentir a respeito dela, tem gente que vai distorcer a respeito dela, e nós temos que combatê-los. Porque no capítulo 3, Cristo está para voltar, e ele vai voltar, e você deve estar preparado. Você não tem que calcular dia, hora, quando que vai ser, quando que não for, não, você tem que estar preparado. Porque, como dizem, né, se ele não voltar para nós, quem sabe nós voltamos para ele antes, né? Assim passou-se 2000 anos de irmãos e irmãs nossos na fé voltando para Cristo, preparados e indo para a glória morar com o nosso Pai Celestial. Então, no capítulo 3, no versículo 10, ele diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnuda. Olha só que interessante, lá no passado, né, na época de Noé, então Deus destruiu a terra com água, com dilúvio. Agora vai ser diferente, vai ser com fogo, tudo vai ser destruído e derretido. E depois Pedro vai continuar falando aí nesse capítulo 3, que já que nós sabemos que tudo isso vai acontecer, né, nós não temos que nos apegar nas coisas dessa terra, correr tanto, sacrificar tanto para ter as coisas dessa terra, porque tudo vai ser destruído. Pedro aqui também, ele está reafirmando a autoridade apostólica. Hoje eu vou me prolongar um pouco nessa introdução aqui, porque se Deus permitir eu vou estar expondo esses 3 capítulos, a carta inteira, porque eu ia pregar hoje 11 versículos do primeiro capítulo,
Daí eu comecei a estudar, eu falei assim, eu vou pregar até amanhã esses 11 versículos. Então, para não chegar a 2 horas de pregação, eu vou pregar só 4. É só os primeiros 4, para a gente ter um entendimento completo aí, vou pregar só os 4. Então, Pedro está reafirmando a autoridade apostólica, né? E não só dele, mas também a de Paulo. O que acontece é que nesse ano que o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta, o apóstolo Paulo já tinha morrido. Vocês sabem que o apóstolo Paulo foi decapitado na Vila Ápia, né, em Roma, e Pedro estava prestes a morrer, ele já estava em Roma, né? Ele já estava nos últimos dias da vida dele. Esta carta também é vista como um testamento de Pedro, ali as suas últimas palavras, e ela é muito interessante nós sabermos tudo isso. Olha só, lá no capítulo 3 de 2 Pedro, no versículo 15 e 16, diz assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também nosso irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Veja como ele está falando aqui, o nosso irmão Paulo, que é apóstolo também, veja bem, ele escreve da mesma maneira em todas as cartas. Se vocês verem uma carta diferente, dizendo que é dele, fiquem ligados, porque tem gente que vai lá, lê as cartas deles e torce a palavra. Eles são ignorantes, esses vão ser destruídos. Então ele está afirmando o apostolado dele, afirmando o apostolado de Paulo, reafirmando a autoridade apostólica. E por isso que vocês vão ver hoje que neste trecho nós já sabemos que não tem como haver mais apóstolos nos dias de hoje. Muitos se intitulam apóstolos aí fora, vocês vão ver que isso não existe mais. Apóstolo bom é apóstolo morto, porque vivo não tem mais nenhum. Eles nos deixaram os escritos e dali para frente nós estamos estudando e nos fundamentando cada vez mais. O tema central desta carta é lembrá-los. Ele cita várias vezes essa questão de lembrá-los. Mas lembrá-los do quê? Vamos ver ali no versículo 12 do capítulo 1 que diz assim: por isso sempre estarei cuidando de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Também no capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo, e em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem. Veja, ele sempre querendo lembrar os irmãos do Evangelho que lhes foi pregado, lembrar das palavras de Cristo. E lá no versículo 17 e 18, no finalzinho do capítulo 3, ele diz assim: portanto, amados, sabendo disto, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra e a glória para sempre. Amém. Veja que interessante, o apóstolo Pedro sempre alertando, fazendo com que a gente se lembre do Evangelho e das palavras de Jesus. E a verdade é essa: nós a cada dia precisamos nos lembrar da palavra. Eu a cada dia tenho que pregar o Evangelho para mim mesmo, porque nós somos fáceis em esquecer da palavra do Senhor e nos desviar em pensamento e em ações. Essa carta é uma carta muito importante. Vocês já viram que ele falou que as cartas do apóstolo Paulo são cartas difíceis de entender, são cartas complexas. Esta é uma carta diferente, uma epístola, na verdade, diferente. Ela é um discipulado básico. Viu? O que eu estou falando aqui para vocês até agora é o básico. É um discipulado básico. Ele já falou, as complicadas são as de Paulo. Vocês vão ter dificuldade lá nas de Paulo. Essa aqui minha, pode ficar tranquila. Essa aqui é um discipulado básico. O que acontece então é que, apesar de ser um discipulado básico, ela é vital. Ela é muito importante para o crescimento da igreja, para o crescimento do cristão como discípulo de Cristo. E hoje em 4 versículos nós vamos ver um pouquinho sobre isso, enfatizando mais uma vez na questão do conhecimento, o pleno conhecimento de Deus, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Do versículo 1 ao 4 nós vamos ver algumas coisas como a saudação de Pedro, a justiça de Cristo, a multiplicação da graça e da paz de Deus, o conhecimento, o pleno conhecimento de Deus, o poder de Deus, uma vida piedosa, as
promessas, a nossa participação na natureza divina e os presentes que Deus tem nos dado e que de fato nós podemos experimentar a cada dia. Amém? Glória a Deus. E por isso então o título dessa pregação é Os Presentes de Deus. Glória a Deus. Então mantenha a tua Bíblia aberta aí no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e nós vamos ver, separando versículos em algumas frases que eles contêm, e vamos aprendendo uma por uma delas. Glória a Deus. Primeira delas que nós já podemos ver e analisar no versículo 1, que é muito importante para a nossa vida, porque de que serve todas essas informações que eu estou passando? De que serve todo esse conhecimento? Hoje nós também vamos aprender isso, que isso aumenta a nossa comunhão com Deus, aumenta o conhecimento que nós temos de Deus, então aumenta a nossa prática, e tendo um conhecimento correto, nós temos uma prática correta da sã doutrina. A primeira parte diz assim: Simão Pedro, servo. Até aí só. E a palavra servo, na verdade, aqui a tradução correta seria doulos, que é o nome do nosso ministério. Doulos significa escravo, então a tradução correta aqui seria escravo. Mas realmente as traduções, elas tentam amenizar um pouco a linguagem, né, para não ser tanto escandaloso, porque, escravo, Pedro dizendo que é escravo. Eu não sou escravo, eu sou filho de Deus. Sim, você é filho de Deus. Mas não esqueça que quando você diz que Cristo é o teu Senhor, quer dizer que você é escravo dele. E a palavra nos diz que nós somos comprados por sangue. Sim, ele é nosso irmão mais velho, Cristo? Sim. Deus é nosso Pai? Sim. Mas antes, ele nos comprou a preço de sangue e nós somos dele. Nós somos escravos de Deus. E hoje nós também vamos aprender um pouco mais sobre isso. Simão Pedro aqui, veja que Pedro ele deixa claro que ele é o apóstolo que escreveu essa carta, porque ele usa as duas formas mais conhecidas do nome dele. Simão é a forma hebraica e Pedro é a forma grega de se falar. Então ele era bastante conhecido como Simão por causa da fala hebraica daquela época, e também da linguagem corrente da época era o grego, era chamado de Pedro. Então ele se apresenta como Simão Pedro. Isso nos identifica, nós podemos identificar que ele estava falando para públicos diferentes, ou seja, também judeus e também gentios. Lá em João, no capítulo 21, versículo 1 ao 3, você pode acompanhar no projetor todos os outros versículos agora que nós citarmos aqui fora do texto de Pedro, você pode acompanhar no projetor conosco. Diz assim, João 21, versículo 1 ao 3. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro. Veja que aí ele já deixou claro, Simão, Pedro, falando da mesma pessoa. Tomé, chamado Dídimo, Natanael e Caná, filho da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. No próximo versículo ele diz assim: vou pescar. Quem falou isso? Simão Pedro falou: vou pescar, né? Disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Você viu que no mesmo texto, 2 vezes é citado a mesma pessoa como Simão Pedro. Eu digo isso porque vocês podem encontrar alguém lá fora que vai dizer assim: não, mas não foi Pedro que escreveu, foi alguém que intitulou essa carta como do apóstolo Pedro, mas na verdade não era ele. Existem pessoas que criticam a Bíblia e tentam achar ali falhas que não existem, tentam colocar coisas ali fazendo com que as pessoas se desviem da fé, mas na verdade não. Simão Pedro é o apóstolo Pedro. No livro então de João, quando se trata do apóstolo, ele também é chamado de Simão Pedro por causa das 2 formas do seu nome. E escravo, agora para que vocês entendam melhor, em Romanos no capítulo 1, já o apóstolo Paulo também se apresenta desta mesma maneira. Ele diz: Paulo, escravo de Cristo, e daí chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A palavra usada ali, que é traduzida como servo, é doulos. Essa palavra não é traduzida como servo, ela é no seu original, escravo. Judas, no capítulo 1, no versículo 1, e Tiago também no capítulo 1, versículo 1, eles dizem a mesma coisa. Judas diz assim: Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Olha só que interessante. Ele mesmo fala, antes de falar do seu cargo, antes de falar do seu ministério, ele fala: eu sou escravo de Cristo. Tiago também no capítulo 1, versículo 1, e lembrando que Tiago aqui não é o apóstolo Tiago. Tiago, este que escreve aqui, é Tiago, irmão de Jesus. Ele podia começar essa carta dizendo assim: eu sou Tiago, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou irmão dele, andava lá com ele, tá ligado? Sou irmão do cara. Não, olha só como é que ele se refere ao irmão dele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago, escravo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo.
Mais um texto que também é traduzido para servo, mas algumas já estão traduzidas para escravos. Ou se você ler na tua Bíblia, na nota de rodapé embaixo vai estar escrito ali sobre o versículo 1. Isso é servo, isso é escravo. Então, se você ler as notinhas de rodapé, você também vai entender isso. E Romanos 6:22 vai nos dar essa certeza que existe dois tipos de escravo no mundo. Só existe dois tipos de pessoas: as que são escravas do pecado e as que são escravas de Deus. Se você não serve um, você serve o outro. Se você não tem um Senhor, você tem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, você tem inúmeros outros senhores. O teu ego, as tuas cobiças, os teus sonhos, os teus vícios, as tuas imoralidades, os pecados, vários outros senhores na tua vida. Ah, mas você é escravo de Cristo. Sim, de um Senhor que me ama, que morreu por mim na cruz, que deu a vida, que me auxilia, que me ajuda. Ah, mas isso é muito duro, essa palavra é muito dura. Veja, os apóstolos e até o irmão de Jesus, eles se dirigiam a si mesmo assim. Romanos 6:22 diz assim: mas agora que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus, e o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Como é que acontece? Para que você se converta, para que você seja um cristão verdadeiro, é preciso que Deus te liberte do pecado, você se torne escravo dele. Então agora, sendo escravo dele, o escravo não tem vontade própria mais, a vontade do escravo é obedecer o seu Senhor, ou seja, você é santificado, e essa santificação termina na vida eterna. Nós somos escravos, não tem como você dizer de outra maneira: não é escravo de Deus? Não, não sou escravo de Deus, então você é do pecado. Só existem dois tipos de filhos nessa terra: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Só existem dois tipos de pessoas: as que creem em Cristo e sabem que Ele nos resgatou, e as que tentam se achegar à sua divindade conforme as suas religiões. Só existem duas religiões no mundo: a que Deus veio até nós para nos resgatar, e a que fica se esforçando para se achegar até Deus. O esforço das nossas obras é esse: porque Ele nos resgatou, porque Ele nos libertou do pecado, agora nós podemos servir a Ele. Antes não, a gente só servíamos o pecado. O texto continua dizendo ali no mesmo versículo, olha só que interessante, ele primeiro diz que é escravo de Jesus Cristo, e agora ele diz, e apóstolo de Jesus Cristo. Eu sou escravo, eu sou Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. E a palavra apóstolo aqui, para que você tenha um entendimento completo, e por que hoje não existe mais apóstolos, ela significa enviado para longe. Ela é um mensageiro enviado com ordens. Essa palavra já era uma palavra da época, não foi uma palavra criada por Jesus. Essa palavra também era usada para identificar um capitão de um navio que era enviado para longe com a missão. Jesus, então, ele se apropria dessa palavra da época e separa 12. Vocês sabem que um então traiu, e depois em Atos nós vamos ver o versículo aqui, foi escolhido Matias para ficar no lugar dele, e depois o apóstolo Paulo. Esta palavra com autoridade apostólica, cargo comissionado por Deus, só é dado para os 12, ou seja, os 11 originais, Matias e Paulo. Dom apostólico, alguém que é enviado para longe? Sim, existe. Cargo não. Eu sou o apóstolo da igreja. Não, se você é o apóstolo da igreja, você é o missionário, enviado para longe. Você é enviado fora da tua cidade para plantar outra igreja. E os apóstolos, eles têm uma vida sofrida, uma vida, se você ler a vida dos apóstolos, eles têm uma vida sempre de menor, eles até chamam de menor, Paulo vai chamar de menor importância, porque ele diz, nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sábios. Nós somos mal falados, mas vocês são bem falados. E ele dá uma série de características. Nós temos necessidade, mas vocês têm todas as coisas. As características de um apóstolo, de um verdadeiro apóstolo de Cristo. Olha só que interessante. Então, o apóstolo é alguém que é comissionado com uma mensagem, e essa mensagem e essa autoridade é dada por Jesus Cristo. Ele fala que eu sou escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Olha que interessante. O cargo não vem em primeiro lugar de quem você é. Quem nós somos? Escravo de Cristo. Nós somos chamados para servir. Primeiro o serviço, depois talvez o cargo. Primeiro você serve a Deus, quem sabe Ele te chama para um cargo dentro da igreja. Mas todos nós somos chamados para servir a Deus, para obedecer a Deus e trabalhar. Efésios no capítulo 4 vai dizer que a igreja cresce, o corpo de Cristo se desenvolve, cresce na medida que cada membro efetua o seu trabalho, desenvolve o seu trabalho. Então não existe cristão esquenta-banco, aqui não existe reserva, todo mundo trabalha. Cada um
no seu chamado, cada um da maneira que Deus o chamou. Nós somos chamados para servir, é isso que nós somos. Deus nos chamou para o ministério da reconciliação e depois Ele separa talvez algumas pessoas para cargos dentro da igreja, como Pedro foi chamado para ser apóstolo, assim como também outros que Cristo chamou. Veja que interessante, no capítulo 1, versículo 21 e 22 de Atos dos Apóstolos. Aqui já vai cair por terra. Vamos analisar os apóstolos que tem nos dias de hoje. Lembre que essa carta no capítulo 2 está falando de muitos falsos profetas. E você também tem que aprender a identificar esses falsos profetas. Todos nós temos essa responsabilidade. Vamos ver então se tem apóstolo nos dias de hoje? Vamos ver se as características de um apóstolo você pode identificar nestes que estão aí fora? Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. A escolha de Matias. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que Jesus Cristo viveu entre nós. Aí já descartou todo mundo que viveu depois de Cristo. Aí já descartou, só nessa frase aí já descartou todo mundo. Para escolher, a escolha de um apóstolo precisa ter andado desde o começo. Ele continua dizendo assim, que viveu com nós desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunhas da sua ressurreição. Quais são as características? Andado com Jesus desde o começo do ministério dele, que é quando ele foi batizado por João Batista, ter visto a morte dele, a ressurreição dele, ter presenciado isso. Você encontra essas características em alguém hoje? Só esse, eu não precisava citar mais texto nenhum depois disso aqui, mas vou citar. Só esse aqui já descarta. Ah não, mas e Paulo? Paulo não andou com Jesus desde o começo. Então vamos ver mais algumas características de por que Paulo é um apóstolo. Gálatas no capítulo 1, versículo 1, vocês já viram um dos argumentos que é Pedro dizendo que Paulo é apóstolo, o irmão dele, né, que escreveu cartas. Gálatas no capítulo 1, versículo 1 diz assim, Paulo defendendo o seu apostolado, diz assim, Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então a característica é ver Jesus ressuscitado, né? Alguma dessas características. Jesus desceu do céu e a caminho de Damasco, pegou o apóstolo Paulo ali, pegou de fato, de jeito, porque ele não bateu na porta como muita gente diz aí, né? Eu sou Jesus, você me aceita? Não, ele veio com grande glória e poder, uma luz estrondosa, o apóstolo Paulo cai no chão e fica cego por 3 dias, então Jesus chama ele, ele nem recusa, ele nem resiste, ele só diz, não, eu obedeço, entra na cidade, eu vou lá. Não, mas ele teve uma visão, pastor. Não, Jesus não veio. Não, Jesus veio. Os camaradas de Paulo que estavam com ele, indo perseguir os cristãos, ouviram a voz de Cristo e viram aquela luz. Mas quem conversou mesmo foi o apóstolo Paulo. Não foi uma visão. Outras pessoas viram também. Não foi um sonho. Outras pessoas viram também e ouviram isso. Então, o apóstolo é aquele que foi chamado diretamente, enviado diretamente pelo nosso Senhor Jesus. Vocês acham que Jesus, na Bíblia, disse que Jesus apareceu em carne para alguém depois destes? E Paulo diz que é o último, em 1 Coríntios 15. Então você já pode descartar mais um monte de gente aí fora que diz que é apóstolo, que teve visão, que teve sonho, que teve revelação, que um homem veio e colocou a mão na cabeça dele e disse, agora você é apóstolo. Não, apóstolo não é enviado por homens nenhum. Você tem que saber disso para você não ser enganado. Isso é muito grave e muito perigoso. Gálatas no capítulo 1, versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo ainda dizendo, ele diz assim, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Pelo contrário, recebi de Jesus Cristo por revelação. Olha só, qualquer pessoa aí fora só conheceu Jesus por quê? Porque alguém evangelizou, porque alguém pregou o evangelho. Pedro não. O apóstolo verdadeiro ouviu o evangelho e recebeu a mensagem e a autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo. Simples, rápido e fácil, é assim. Mas não, tem outros caras aí fora que dizem que receberam a revelação. Não, teve um sonho e Jesus falou que era para fazer assim, dividir em 12, fazer célula e um monte de coisa, porque tive um sonho e a igreja está fazendo errado por 2000 anos e agora nós que estamos certos. E cada apóstolo e cada herege sempre vem com essa que teve uma revelação, que Deus disse para ele fazer assim e tal, e daí ele se intitula apóstolo da maneira que ele quer, e ele agora é o líder máximo da igreja onde ele está. Nasceu na época de Jesus, viu Jesus ressuscitado, foi chamado por Jesus ou foi evangelizado por outro, foi consagrado por outro?
Olha só, versículo 8 e 9, ainda de Gálatas, no capítulo 1, voltando um pouquinho para que vocês entendam a gravidade desse problema. Mas ainda que nós, olha só o apóstolo Paulo falando, ainda que nós, os apóstolos, ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Ele continua dizendo, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. É isso mesmo. Ai, mas que palavras duras. Não, a gente tem que ser, é o amor, isso é amor. Isso é amor verdadeiro. O amor não passa pano, não passa a mão na cabeça. O amor tudo suporta, não tudo aceita. É duas coisas diferentes. Ainda que nós, os apóstolos, ainda que um anjo do céu aparecer, ainda que vier carta, revelação, qualquer coisa supostamente vinda dos apóstolos e pregar um evangelho diferente do que está na Escritura Sagrada, o que é para você fazer com essa pessoa? O que é para você fazer? Seja amaldiçoado. Pastor, não, tem que amar, não julgueis. Não, seja amaldiçoado. E eu vou repetir, seja amaldiçoado. O apóstolo Paulo faz questão de repetir. Em algumas bíblias vai estar escrito assim, anátema. Seja anátema. O que quer dizer a mesma coisa? Seja amaldiçoado. Então vocês conseguem identificar hoje a gravidade do problema de alguém dizer que é apóstolo, que tem autoridade apostólica nos dias de hoje? Que teve revelação que é um apóstolo, que alguém deu uma profecia que é um apóstolo, que teve um sonho que é um apóstolo? Não, escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo pelo próprio Cristo, por Ele mesmo. Eu andei com Cristo, eu vi Cristo. É assim que é um apóstolo verdadeiro. E a gravidade pior ainda, o pior de tudo isso é essa questão aqui de Atos no capítulo 2, versículo 42. O começo da igreja, dia de Pentecostes, Pedro começa a pregar, se levanta cheio do Espírito Santo, a igreja começa ali a sua obra evangelística, 3.000 pessoas se convertem, cerca de 3.000 pessoas se convertem. E como que essas pessoas viviam? Versículo 42 de Atos 2. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão e o partir do pão e as orações. Outra tradução vai estar escrito assim, eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Os apóstolos foram escolhidos para doutrinar a igreja, para colocar os fundamentos da igreja, como Cristo quer que a igreja seja. Assim o culto é assim, o batismo é assim, a ceia é assim, como nós devemos se portar é assim. As regras de fé e prática para nós cristãos foram entregas pelos profetas e pelos apóstolos. Está fundamentada sobre o ensino dos apóstolos. Se eu sou apóstolo hoje em dia, quer dizer que eu posso escrever mais um pedacinho da Bíblia, né? Aí começam as heresias. Não, mas Deus me revelou, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado, eu posso mudar a igreja, eu posso colocar novas regras, tirar novas regras. Até postei nos status e nos stories esses dias aí que muitas igrejas com uso e costumes, elas dizem, não, o de calção você não pode usar calção. A mulher só pode usar saia, maquiagem não pode. Ué, estão escrevendo mais partes da Bíblia, então? Onde que fala sobre calção? Pelo contrário, essas são tradições humanas, porque essas pessoas não se vestem como Cristo se vestiu e também não se vestem como nós nos vestimos nos dias de hoje. Eles pegaram uma forma, uma cultura, uma moda lá dos anos 60, 70 ali, e eles se vestem daquela maneira e dizem que aquilo é santo. Aquilo sim. Meu Deus, irmão, se fosse só mudar a roupa e para ser santo, aí ficava fácil. Aí ficava fácil, não é conduta, é interno, não é externo. Há sim mudança externa, mas não é o calção, não, pode ficar tranquilo, não é a maquiagem, não. É o ego, o pecado está dentro de nós. Porque pode estar de terno e gravata e está se achando ali o superior, o mais importante, está se insinuando também. E assim como também pode estar de burca, como as mulheres se vestem lá nos países árabes, só com os olhos de fora e com o tornozelo de fora. E ainda assim, elas são estupradas, é um dos países, uma das religiões que tem mais estupro do mundo. Ué, está despertando o desejo dos irmãos, você com esse lençol preto em cima de você. Então veja o que é o pecado mesmo entre nós. Mas eu sou apóstolo, Deus me chamou para ser apóstolo, e sim, não pode pregar de boné, não pode pregar de regata. Bíblia não tem, mas eu sou autoridade dentro dessa igreja. Não, a autoridade é a Bíblia. A autoridade de um apóstolo ela se dá pela mensagem dele, não por ele, mas pela mensagem. Se ele não está falando mais da mensagem, o apóstolo Paulo diz assim, ainda que for nós, falando coisas que não diz respeito, que não é igual a essa mensagem, pode considerar. Paulo está falando assim, viu? Se eu chegar para vocês e falar algo diferente que eu já falei, olhe na minha cara e diga assim, seja amaldiçoado. Ainda que nós, até que um anjo. Olha o perigo disso daí. Por isso que nós temos que entender o que significa essa palavra apóstolo, enviado para longe com a missão. Lembre, a servidão, o serviço, a santidade, a obediência a Deus vem antes do cargo.
O meu cargo pastoral aqui em cima só existe se estiver fundamentado na palavra. Só existe se eu estiver submisso à palavra. Ah, mas tem que obedecer o pastor. Sim, a Bíblia diz que sim, mas o pastor tem que obedecer a palavra. Se não está na palavra, se não tem base bíblica, se não tem autoridade escriturística, não obedeça. Simples assim. Ah, mas é a cultura dos nossos dias, são as tradições que nós aprendemos. Colossenses capítulo 2 deixa claro isso daí. Não se deixe enganar, escravizar por doutrinas que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Colossenses no capítulo 2 já deixa claro, baseado em tradições, baseado no eu acho, baseado no eu gosto, baseado no eu quero. Ah, mas eu imagino que tem que ser acima, no meu país é acima. Viu? Segue a Bíblia. É bem mais fácil, a roda já está pronta, é só você girar. Não precisa fazer uma roda nova, a igreja de Cristo já estruturou, já tem as doutrinas ali, está tudo certinho. Só seguir. O texto continua dizendo assim, o mesmo versículo 1 ainda. Aquele que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, e olha que afirmação linda, Deus e Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, ao contrário de muitas pessoas dizem aí fora, não, Ele não é Deus. Ele foi a primeira criação, não, Jesus Cristo é Deus. E é muito interessante você saber o que ele está falando aqui nessa parte, porque a maioria das pessoas se dizem crentes, se dizem cristãos. Você crê em Deus, eu creio em Deus, então me explica aí o que é justiça de Deus. Me explica aí o que é justificação. Me explica aí o que é ser justificado. Me explica, você não é crente? Ah, mas eu não sei, então você não crê. Porque como é que você crê numa coisa que você não conhece? Se você não conhece, não tem como crer. Qual que é o objeto da tua fé? Ah, eu creio em Jesus. Quem Ele é? O que significa Cristo? O que Ele fez por nós na cruz do Calvário? Por que Ele morreu e ressuscitou? Morreu para pagar os pecados, mas então não precisava ter ressuscitado. Por que Ele ressuscitou? São coisas diferentes. Cristo morre para perdão dos nossos pecados. O nosso pecado é imputado a Ele. E quando Ele ressuscita, Deus está falando assim, eu aceito o seu sacrifício. E agora a sua justiça é imputada a eles. Doutrina da imputação, você é crente? Você sabe? Com certeza, né? Você é cristão, você crê em Deus, é óbvio que você sabe o que é a justificação. É óbvio que você que é cristão sabe o que é a doutrina da imputação. Você sabe o que é a imputação, está escrito na Bíblia, você tem que saber, você é cristão. Por isso que Pedro enfatiza tanto, nós vamos ver mais adiante o conhecimento aqui. Olha só, Atos no capítulo 13, versículo 38 ao 39 diz assim, portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus Cristo lhes é proclamado o perdão de pecados, somente por intermédio de Jesus Cristo. Ele continua dizendo assim, por meio dele todo aquele que crê é justificado. E é óbvio, você sabe que é justificado, não precisa explicar aqui, né? Justificado, você é cristão, você sabe, né? De todas as coisas das quais não podia ser justificados pela lei de Moisés. O que a lei lá do Velho Testamento não agia no homem, não desenvolvia no homem, agora na pessoa de Cristo Jesus, no seu sacrifício na cruz do Calvário, por intermédio dele nós temos perdão do pecado e justificação, coisa que a lei não pode causar em nós, não pode desenvolver no homem. Romanos capítulo 3, versículo 24 a 28 diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça e a sua tolerância. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em quê? Em que princípio? Da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei de Moisés, lá do Velho Testamento. É óbvio que você sabe o que significa isso. Imputação, você sabe o que é, justificação, você sabe o que é, você crê, né? Você não diz que crê, você não é cristão. Quantas pessoas aí fora dizem que creem, e se você questionar os princípios básicos, você saber o que é justificação é o básico. Viu? Eu quero dizer mais, saber o que é justificação é o básico do básico do básico. Um cristão que não sabe o que é justificação, não sabe o que Cristo fez na cruz do Calvário. Alguém que diz que crê e não sabe o que é a doutrina da justificação, não sabe o que aconteceu consigo, se aconteceu. Se aconteceu. Porque como que há conversão? Como que tem fé se não conhece a palavra do Senhor? Não estou falando conhecer perfeitamente, eu estou falando só do básico aqui. Só 4 versículos, eu estou no primeiro.
Estou falando só do básico. A carta de Pedro é um discipulado básico. É para quem está começando na fé. É leite para criança. Olha só que interessante, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, agora, temos sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem, obviamente, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós éramos escravos do pecado, inimigos de Deus, agora libertos da escravidão do pecado, somos justificados e agora temos paz com Deus. Agora nós somos amigos de Deus. Claro, você é justificado. Você tem paz com Deus, você pode orar, agora você não é mais inimigo de Deus. Agora você é amigo de Deus, a ira de Deus não está mais sobre a tua vida, sim, porque Deus não ama todo mundo. Mas e lá em João 3,16, o que diz, pastor? Como que Deus não ama todo mundo, viu? Leia só o texto. Não invente coisa. Deus amou o mundo passado, não ama o mundo. Quem tem o filho tem o pai, quem não tem o filho, a ira de Deus permanece. João Batista explicando sobre Jesus. Simples, fácil de entender. Leia o texto inteiro, não só pedaços. Pegue um texto, estude sobre o texto, veja onde mais na Bíblia fala sobre isso daí, justiça de Deus. Vamos ver outros versículos sobre justiça de Deus, sobre justificação. O que é justificação? A justificação é alguém que agora é aceito perante Deus, alguém que foi tornado justo. Vocês lembram que a gente viu em Romanos no capítulo 3, que diz que Deus se tornou justo e justificador. O que significa isso? Para Deus ser justo e justificador, ele tinha que acontecer alguma coisa. Para Deus ser justo, o que ele precisava fazer com nós? Lançar todo mundo no inferno, certo? Para ele ser justo, nós quebramos a lei dele, todo mundo tem que ir para o inferno. Mas como é que Deus poderia salvar alguns dali do meio? Então Deus propôs um sacrifício para ele mesmo, para saciar a sua ira, porque Deus é perfeito. Ele é ira, ele é amor, ele é justiça. Para saciar a sua justiça, então Deus propôs o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para que a culpa do castigo fosse imputada a Cristo, os nossos pecados fossem imputados a Cristo. Isso não te deixa feliz, irmão? Isso não é motivo, só isso já não é motivo para você viver uma vida santa e reta na presença de Deus? Porque os teus pecados foram imputados, a justiça, o castigo que era para você, a morte, a sua morte, a minha morte, foi toda jogada, espremida, moída em cima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, então, Deus se torna justificador, porque Ele olha para o Filho e diz assim: Filho, eu aceito o teu sacrifício em favor destes. Eu aceito o teu sacrifício. Agora, então, com grande poder, Ele ressuscita o nosso Senhor Jesus Cristo, e agora a justiça de Cristo é imputada a nós. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Mas se você crê, você tem que saber o que é isso. O que é fé? No que eu creio? Eu creio, só falar da boca para fora? Tiago vai falar que até os demônios creem, e tremem. Muitas vezes a pessoa diz que crê e vive uma vida contrária a Deus aí, e nem tremem de temor na presença de Deus. A fé verdadeira, ela vem com um conhecimento verdadeiro, com a prática verdadeira desse conhecimento. Olha só que interessante, o mesmo versículo ainda diz assim, olha só, sigam comigo: receberam conosco uma fé igualmente valiosa. E quando ele diz assim que receberam conosco, ele está dizendo a fé que vocês têm é a mesma fé que nós, os apóstolos, temos. Ou seja, a nível de salvação, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais que ninguém. A ovelhinha de dentro da igreja e o cargo mais alto dentro da igreja, que era o apostolado naquela época, tem a mesma fé. A fé é igual. A nível de salvação, todos são iguais perante Deus. Os cargos são diferentes, as autoridades são diferentes de cada cargo, mas a respeito da salvação, da fé, nós recebemos, ou seja, Ele está enviando essa carta para pessoas que igualmente, como Ele, como os apóstolos, receberam essa fé valiosa. Muito interessante isso, Efésios 2, 8 e 9, para você ter certeza, que muita gente fala aí fora: não, mas você salvo, você tem que crer. Crer é um esforço teu, você tem que se esforçar para crer em Deus. A fé é uma obra tua. Você que tem que crer, é óbvio, quem que vai crer? Os macacos? É você que tem que crer. É óbvio que a fé é para ti. Deus não deixou para os passarinhos, Mas como que isso acontece? É esforço meu? Eu que corro atrás? Eu que faço isso? Vamos ver então. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Fácil, rápido e simples de entender, A graça e a fé são o quê?
Dom de Deus. Vem de quem? De teu esforço? É pelas tuas obras? Vem de você? Não, é dom de Deus. Já não vem por obras para que ninguém se glorie. Como que alguém pode ser salvo? Como que alguém tem a fé verdadeira? Se Deus derramar o dom da fé sobre a sua vida. De outra maneira não é impossível. Não, você tem que se esforçar para ser salvo, meu irmão. O esforço que nós temos aqui só é possível para quem já foi salvo, porque senão é escravo do pecado ainda. Não tem como servir a Deus se é escravo de outro Senhor. Mas aqueles que são libertos, então Deus derrama o dom da fé e eles são salvos, então agora podem obedecer a Deus. Agora podem caminhar para a santidade que leva à vida eterna, que nós lemos lá no começo. Olha só que interessante, Romanos no capítulo 10, versículo 17 diz assim: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Como é que alguém recebe essa fé, esse dom de Deus? Se esforçando, buscando crer de todas as maneiras, mudando a roupa, não pintando mais as unhas, não passando mais maquiagem. Como é que essa fé vem? Essa fé que leva à santidade. É a santidade que leva à vida eterna. Como que isso acontece? Dom de Deus acontece quando a proclamação genuína, explicada, esmiuçada da palavra de Deus é pregada. Então, é assim. Eu nunca tinha entendido isso. Nunca ninguém tinha me falado, é isso. Eu creio nisso, é nisso que eu creio. Agora você tem o dom da fé. Agora você recebeu o dom da fé. Pode ser que nunca você tinha esse conhecimento. Olha só que interessante, alguns vão dizer, não, mas se é um presente, se é um dom de Deus, e já usaram esse argumento, né, num debate amigável aí, o irmão na fé, que pensa um pouco diferente de nós. Não, mas se a fé é um dom, se é um presente de Deus, então eu posso simplesmente recusar, eu não quero. Então a fé e a graça está aberta a todo mundo, e uns recusam e outros aceitam. Não, mas se tu aceita, então é obra tua. É você e Deus trabalhando junto para a salvação, porque Ele me deu e eu aceito. Se eu não aceitar, eu não sou salvo. Se eu aceitar, então a salvação está nas minhas mãos. Se eu aceito, eu sou salvo. Se eu não aceito, eu não sou salvo. Quem tem o poder da salvação? Eu. Então já é uma obra, mas o texto de Efésios diz que não vem por obras, para que ninguém se glorie. A pessoa chegar lá na frente de Deus, Deus, tu fez a tua parte, mas se eu não tivesse aceitado, eu não estava aqui. Ninguém se glorie. Onde está o motivo de vanglória? É excluído. Pela obediência à lei? Não. A justificação vem pela fé. Esse estado de estar justos, justificação é estar justo. Eu sou proclamado justo. Eu sou justo perante Deus. Quando Deus olha para mim e para você, se você for justificado, Ele olha assim: ali está alguém que é justo perante eu. Porque o castigo que eu estava preparando para ele, já derramei sobre a vida de Cristo. Olha só que interessante. Ou melhor, ainda falando dessa questão do dom, né? Então se é um dom de Deus, eu posso recusar. Se é um dom de Deus, eu posso não querer. Eu posso me rebelar contra Deus. Todos nós já éramos rebeldes contra Deus de nascimento, né? Alguns Ele resgatou e livrou dessa escravidão. Mas vamos imaginar que fosse assim. Tá, é um dom, é um presente, né? Graça é um presente, um dom imerecido. Então, mas eu não quero. Deus, eu entendi, mas eu não quero. Não quero. Será que algo que Deus nos dá, o dom de Deus, um dom de Deus, é possível que alguém recuse, rejeite? Será que nós temos força para rejeitar a graça de Deus, o dom de Deus? Tanto a graça e a fé são dons de Deus. Romanos no capítulo 11, versículo 29, destrói esse argumento. Não deixa espaço para esse argumento. Diz assim, Romanos 11, 29, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Tanto os dons de Deus quanto o chamado dele é irrevogável. Eu te chamo para ser pastor, eu te resgatei para ser pastor, diz eu te chamei e derramei dom sobre mim. Não, eu não quero, Deus, eu não quero. Não, você não tem mais escolha, é irrevogável. Eu dei e você não tem mais como revogar. Não, eu não quero, Deus não tira mais. Deus vai cobrar se você não usar, mas rejeitar você não pode, não. Tanto a graça quanto a fé quanto o chamado de Deus são irrevogáveis. Quem chama, ele vem. Se ele chamar, a pessoa vem. Nem todos são filhos de Deus, nem todos são ovelhas de Cristo, nem todos vão ser salvos. A salvação, ela é monergística, ela não é sinergística. O que significa isso? Monergismo, a palavra monergismo significa assim, trabalhar só, trabalho de um só. Então monergismo, a salvação, e monergística quer dizer que o trabalho é somente de Deus. Sinergística, alguns creem dessa maneira, é trabalhar junto. Trabalho junto, ou seja, Deus faz a parte dele e eu faço a minha para ser salvo.
Será que é possível o homem fazer alguma parte para ser salvo? Fé nós já vimos que não. Graça nós já vimos que não. Obediência nós já vimos que não leva à salvação. Só pode ser obediente aquele que já é salvo, senão era escravo do pecado. Mateus, versículo 19, capítulo 19, versículo 25 e 26, também destrói esse argumento de que cada um faz a sua parte, Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Efésios 2 começa dizendo assim, que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mortos nos nossos pecados. Deus nos revivificou e nos libertou daquela escravidão, daquela morte espiritual pecaminosa. Então veja bem, se Deus faz a parte dele, eu faço a minha, faça o teste você, vai lá no cemitério, chama alguém deles para ver se eles acordam, vai lá, prega o evangelho para ver se eles ressuscitam. Alguém que está morto não aceita Deus, pelo contrário, essa palavra nem tem na Bíblia, esse negócio aceita Jesus. Jesus te ama, aceita Jesus, não existe isso, ninguém pregou assim na Bíblia, nenhum apóstolo, nenhum discípulo, ninguém, não fala assim. Deus é soberano sobre tudo e todos, Ele salva quem Ele quiser, é o trabalho dEle, não é um trabalho sinergista. Mateus 19, 25 ao 26 diz assim, ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Olha só o que Jesus fala, vamos ver se é um trabalho de Deus e do homem? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E aí se esforça para ter fé. Onde que está o argumento agora? E aí eu rejeito o dom de Deus. Onde está o argumento agora? E aí eu faço a minha parte e Deus faz a dele. É impossível para o homem. Os dons são irrevogáveis. Quem dá a fé é Deus. Quem dá a fé é Deus. Por isso o apóstolo diz, se vocês receberam igual nós, igualmente essa fé é valiosa. Recebimento de Deus foi algo que Deus deu. Não é esforço do ser humano. Olha só que interessante. 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Você pode acompanhar no projetor. Diz assim, nisso vocês exultam ainda que agora por pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resulta em louvor, glória, honra quando Jesus Cristo for revelado. Já na sua primeira carta ele falava dessa fé valiosa. Você vai passar por provações, você vai passar por dificuldades nessa terra, mas isso só vai provar se você é um cristão verdadeiro, se a tua fé é verdadeira, porque se a tua fé for verdadeira, vai ficar provada que ela é muito mais valiosa que o ouro que perece. Mas não se esqueça, para que o ouro seja refinado, ele precisa passar pelo fogo. Assim também nós precisamos passar pelo fogo de tribulação, o fogo de provação, para que seja provado que a nossa fé é verdadeira. É um cristão verdadeiro? Vamos ver então aí, se nos primeiros debates, se nas primeiras discussões, vamos ver se a fé é verdadeira, se nas primeiras dificuldades da vida não vai dar no pé. Vamos ver. Todos nós fraquejamos, ninguém é perfeito aqui, mas aquele que tem a fé verdadeira pode tentar fugir à vontade, Deus traz de volta, porque o dom é irrevogável. Deus traz de volta porque é dele, ele comprou com sangue, e quando ele compra com sangue, ele não devolve mais. E não existe duplo castigo. Não existe duplo castigo. Castigou o pecado do cara em Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas o cara se desviou, agora vai castigar no cara também. Ué, mas já não tinha castigado em Cristo? Como é que acontece isso? Vamos tirar um pedaço da dor de Cristo, vamos devolver um pedaço lá das costas de Cristo, lá onde que tinha todos os ferimentos, e agora vamos jogar nas costas do cara? Como é que isso acontece? Não existe na Bíblia duplo castigo. Já foi pago em Cristo. Pronto, salvação. Mas o verdadeiro salvo persevera na fé, anda em santidade e obediência a Deus. Mas então eu sou salvo, não preciso fazer nada. Não, para salvação você não precisa fazer nada. Mas o que mostra que você é salvo é você obedecer a Deus. Quem tem fé também tem obras. Se não tem obras, não tem fé verdadeira. Não passa pelas provações, não tem fé verdadeira. Claríssimo, claríssimo, claríssimo. Olha só, versículo 2. 53 minutos, só o primeiro versículo. É básico, é uma carta básica, irmãos. Isso aqui que eu estou falando é o básico. Isso aqui é o começo da fé. Isso aqui é para criança. É para quem está começando. Os primeiros passos na fé. Os primeiros passos. Versículo 2 diz assim. Olha só, agora que nós vamos para a saudação. Pedro só estava se apresentando. Eu estou só me apresentando para vocês. Só me apresentando. Agora eu vou cumprimentar vocês. Ele diz assim na primeira parte do versículo 2. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. E olha só isso, cara.
Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Pedro está querendo que essa graça e essa paz, que é óbvio que você sabe o que é graça, é óbvio que você sabe o que é essa paz, porque você é um cristão e você tem a fé verdadeira. Ele quer que isso seja multiplicado. O quê? O que seja multiplicado? Se eu sentasse com cada um de vocês depois, vocês saberiam me dizer o que é graça e o que é essa paz? Paz segundo o mundo, graça segundo falam aí fora. Graça significa o favor imerecido. Lembra que a gente já viu em Efésios, no capítulo 2:8? Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um favor imerecido. Nós somos agraciados, nós recebemos esse presente, esse dom que é irrevogável. Paz não é paz segundo o mundo diz. O que é paz no mundo? Paz no mundo é você ter dinheiro, ter estabilidade, não ter dívidas, não estar passando dificuldade, não ter criminalidade, você ter uma vida segura. Isso é paz lá fora. Paz, o shalom judaico, né? O shalom que o judeu falava, né? Que significa paz, o comprimento judaico, significa paz, independente das circunstâncias ao nosso redor. Independente de tudo que acontece ao nosso redor. Pô, o cara estava sendo queimado num poste em Roma e estava feliz porque estava indo para o céu. Eu gosto muito de falar dos mártires da história da igreja, porque a gente lê e a gente fica impressionado como é que a gente pode ser tão fraco, nossa fé ser tão pequena, que os caras eram amarrados lá nos postos. Não, você não precisa me amarrar, não, pode ficar tranquilo, não vou sair daqui, estou indo me encontrar com meu Senhor, estou indo para o céu. As irmãs que, quando iam entrar para o Coliseu para serem mortos pelos leões ou pelos touros, se arrumava o cabelo, arrumava a roupa, porque elas diziam assim, eu estou indo me encontrar com meu Senhor. Dá uma doença na pessoa, a pessoa se desespera e diz que Deus não cuida. Quando que Deus prometeu que ia cuidar de você? Deus prometeu vida eterna, não prometeu vida boa aqui nessa terra. Pelo contrário, disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas eu estou caminhando para a vida eterna. A graça e a fé já foi derramada, eu estou caminhando para a vida. Eu quero que essa graça, Pedro está falando, e essa paz seja multiplicada na vida de vocês. Quem que é um cristão verdadeiro que não quer que a graça de Deus, o dom de Deus se manifeste cada vez mais na sua vida? Que essa paz interior que independe das circunstâncias se manifeste cada vez mais na sua vida? Quem não quer isso? Olha só, João capítulo 14, versículo 27, Jesus, nos seus últimos dias ali falando com os apóstolos, ele diz assim, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, não como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Já deixou claro, eu deixo a minha paz não é igual ao do mundo, a minha paz não é a maneira que o mundo vê, que é paz, a cosmovisão, a visão que eu tenho de mundo, cosmos, é diferente agora que eu sou cristão, eu tenho a paz de Cristo. E mais, Filipenses 4:7 diz assim, quando Paulo está falando aos filipenses, da igreja de Filipe, sobre a ansiedade, não ser ansiosos. Ele diz, então você suplica a Deus, ora a Deus, agradece a Deus, e o resultado disso é, versículo 7, Filipenses 4, e a paz de Deus que excede todo entendimento, é uma paz que ninguém consegue explicar. Viu, mas tu está tão despreocupado, olha como é que o mundo está lá fora, olha como é que a situação está. Não, eu tenho fé, eu creio em Deus. Não, mas não é bem assim, você vai ficar parado, e você fala, não estou parado, eu creio e obedeço, a minha fé é regada de obras, eu não estou parado. Eu só já não estou mais sendo guiado pelas emoções e as circunstâncias do momento. Mas elas vêm e tentam nos derrubar, tentam nos desesperar. Mas olha só o que o texto diz. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A palavra grega usada aqui para guardará é como se fosse um guarda armado na porta do seu coração e da sua mente. É esse o exemplo. A palavra grega aqui é usada para um guarda que está na porta do seu coração e da sua mente. Chega ali a inconstância, chega ali o desespero, chega ali a ansiedade. Oh, calma aí, eu sou a paz de Deus. Quem é você? Ansiedade, não, aqui você não entra. Preocupação, não, aqui você não entra. Porque a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É esta paz incompreendível e esta graça, esse dom, esse favor imerecido de Deus que é multiplicado, que o apóstolo Pedro quer que seja multiplicada sobre as nossas vidas. Se quer saber um pouco mais sobre essa questão de ansiedade, sobre esse texto, eu tenho 3 pregações no canal do YouTube da igreja. Peçam para os irmãos, que os irmãos enviam. É uma série de 3 pregações falando sobre esse mal que nós vivemos nos dias de hoje, sobre a ansiedade. A paz de Deus e a graça de Deus sendo multiplicadas nas nossas vidas destrói todos esses maus que nos cercam e muitas vezes nos acometem também por causa da nossa distância do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, mais uma parte do versículo 2, diz assim, como então que essa graça e essa paz é multiplicada?
Eu estou cumprimentando vocês, graça e paz. Graça é o cumprimento grego, paz o cumprimento judaico, hebraico. Agora juntando os dois dentro da igreja, graça e paz, estou cumprimentando vocês. Mas eu quero que essa graça, essa paz que eu estou cumprimentando vocês se multiplique. Como que isso vai se multiplicar? Como que vai se multiplicar em vocês? Ele continua dizendo assim: pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Como então que essa graça e essa paz, a justificação, a redenção, a salvação de Deus, ela é multiplicada, ela cresce na nossa vida pelo pleno conhecimento de Deus, e não é um conhecimento qualquer, não é um conhecimento fragmentado. Não, eu sei algumas coisas, vai conversar que a pessoa não sabe porque crê porque um foi curado, crê porque recebeu a revelação, crê porque foi uns dias na igreja, crê porque alguém falou, mas ela não conhece nada de Bíblia, não conhece nada de Jesus. Ela crê porque alguém falou, o outro falou, um viu o outro, eu só estou indo junto. Acho que você entrou pela porta larga e não pela porta estreita. Acho que agora que você está conhecendo a porta estreita, fique ligado. O que é então esse pleno conhecimento? É um conhecimento completo, um conhecimento preciso, pleno conhecimento de Cristo. Você pode dizer que tem um pleno conhecimento, que você está crescendo nesse pleno conhecimento? Ninguém é perfeito, óbvio, mas você pode dizer, não, eu estou crescendo, eu já estou na caminhada, isso daí é o básico, eu já estou ligado, pastor, estou ligado, isso daí eu já sabia. Só está me lembrando para me fortalecer na fé e me alimentar. Então, o pleno conhecimento, o que acontece é que falsos mestres da época adentravam dentro da igreja, já era no primeiro século, né? 66, entre 68, né, depois de Cristo, e esses se levantavam e diziam que há duas classes de cristãos, e você vai ver aí fora, esses mesmos, cara, que depois ficou sendo chamado de gnosticismo, e você precisa saber disso. Porque tem muitos aí fora que dizem que eles estão num nível espiritual superior. Não, Deus me revela. Eu tenho um conhecimento superior que vocês de Deus. Extra bíblico. Porque sim, um tem mais conhecimento, outro menos conhecimento. Mas dentro da Bíblia, bíblico. Não, eu tenho uma revelação, eu tenho conhecimento superior. E a segunda classe é que tem um conhecimento inferior. Esses se diziam então que a salvação vem pelo conhecimento. Nós temos essa salvação porque nós temos um conhecimento superior, que vocês não têm acesso. Vocês aí, o pastor tem um conhecimento superior, né? Ele está num nível espiritual. Não existem níveis espirituais. Existem pessoas que estão mais perto e outras que estão mais longe de Deus. Não existe ninguém que é superior a nível de salvação, de fé. E a salvação vem de Deus. O conhecimento depois se dá com essa salvação. Porque ninguém pode conhecer ao Senhor se Ele não se revelar, se Ele não salvar. Então olha só que interessante, o pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor, não é um conhecimento fragmentado, é o pleno. Você pode olhar para a tua vida e dizer que é assim? Você pode olhar para o que você sabe, não, eu sou cristão, sim, eu fui batizado quando era pequeno. Não, sim, eu creio, sim, creio. Olha só, pleno conhecimento, você tem que entender que conhecimento e informação são duas coisas diferentes. Hoje você vai sair daqui com um monte de informação. Talvez hoje seja o dia que você leve para casa de um culto mais informação que você já viu na tua vida, que você já ouviu na tua vida. Mas informação não é conhecimento. Informação é você filtrar, adquirir, reter dados. Agora vocês estão sendo informados, mas conhecimento é você utilizar, aplicar, você viver. Então agora você tem conhecimento, pleno conhecimento de Deus. Agora eu estou informando vocês. Se vocês saem daqui e obedecem, vocês saem daqui e aplicam isso na vida de vocês. Agora vocês têm o conhecimento. Agora vocês estão começando a ter o pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes disso não. Não, eu sei um monte de versículo bíblico que está aqui, cita versículo bíblico que é a vida. E a santidade? Decorar, meu irmão, até papagaio decora. A gente não ensina os papagaios a falar, decorar? Tu acha que não dá para ensinar um papagaio a decorar um versículo bíblico? Olha só que papagaio cristão. Olha que crente esse papagaio. Esse papagaio é crente demais. Tem um monte de papagainho aí fora que cita e recita a Bíblia e fala e fala e fala. E aí? Justificação, imputação, santificação, glorificação. Os 3 estágios da salvação. Justificação, tornados justos perante Deus. Santificação, estamos sendo santificados, tornados santos. Glorificação, no dia final seremos glorificados, recebemos um corpo glorificado, semelhante do nosso Senhor Jesus. Me explica essas 3 coisas. Vocês foram só informados agora. Vamos sentar depois, vocês me explicam essas 3 coisas. Como acontece, como aconteceu. É o básico. Se eu sou salvo, eu tenho que saber disso. Eu creio, eu tenho a fé verdadeira, pleno conhecimento, não é fragmentado. Não existe nível, nós temos 2 classes de cristão, o cristão que é espiritual, o cristão que é carnal. Se é carnal não é crente, se é carnal não é cristão, se não tem o Espírito de Cristo,
não pertence a Cristo, Romanos diz. Simples assim. Não, você se batiza, você crê, você obedece, você ora, você jejua e busca o batismo no Espírito Santo. Não, então você nunca se converteu. Então você nunca se foi batizado. O batismo só pode acontecer quando você é cheio do Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo. Ué, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. É simples. Pleno conhecimento de Deus, mas como? Você crê e não conhece? Filipenses no capítulo 1, versículo 9 ao 11 diz assim, olha só que interessante, Paulo, mais uma vez a igreja de Filipos, ele diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente. Presta atenção, como é que um amor a Deus aumenta? Como é que o conhecimento de Deus aumenta? Como é que o amor a Deus aumenta? Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E aí, você se enxerga nesse texto? Sim, pastor, eu amo a Deus, e quanto mais eu conheço a Bíblia, quanto mais eu conheço a Ele, mais eu consigo perceber as coisas, mais eu consigo discernir espiritualmente as coisas, e mais esse amor cresce, quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu amo Ele, porque eu vejo a obra dEle, a santidade dEle. Quanto mais eu conheço a Bíblia, que foi escrita 2000 anos atrás, em línguas que não existem mais, e hoje nós estamos estudando as traduções, que muitas vezes não são exatas, e a gente já não sabe mais o que ele estava dizendo. Por isso que é preciso, Deus levanta pastores e mestres para ensinar a igreja, mas isso você pode também estudar em casa, você pode buscar esse conhecimento. Como é que eu então sou cheio de conhecimento? Como é que a graça e a paz é multiplicada? Como é que o meu amor a Deus aumenta? Como que isso acontece? Na minha vida devocional a Deus. Eu já levanto orando, eu já levanto e vou orar a Deus, já pego a Bíblia e faço o meu devocional a Deus. Vou contar como é que começa o meu dia. Ah, mas tu é pastor? Não, é para crente, é para cristão, não é para quem tem cargo, é para quem é escravo, para quem foi chamado para servir. Eu levanto, faço o meu devocional, minha oração, leio a Bíblia, né? Oro a Deus de novo para absorver aquilo ali, fico meditando. A minha esposa já levanta, a gente faz o culto familiar, ajoelhamos um cada lado da cama, quer dizer, eu já estou ajoelhado ali, né, fazendo meu devocional. A gente ora junto, a gente lê a Bíblia em voz alta junto, a gente reflete sobre a Bíblia, ora e levanta a tomar café. Depois as minhas necessidades. Pai Nosso explica isso, né? Primeiro a glória a Deus, depois o pão, o perdão e a proteção. É assim que começa a vida do cristão. Demorei bastante tempo, ninguém me falou isso, tive que aprender na prática. Você tem que ter uma vida devocional, é assim que você conhece a Deus. Oração, leitura da palavra, obediência, congregando com os irmãos. Hebreus 10, 25, não deixem de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, ainda mais que vocês veem que se aproxima o dia. Gravem, Hebreus 10, 25. Não, você pode ser cristão em casa. Não, eu só não vou na igreja, mas eu creio em Deus, eu tenho uma fé muito grande. Não, você não tem fé nenhuma. Você não tem fé nenhuma. Se você tivesse fé, você se reunia com seus irmãos, porque é mandamento. É mandamento do Senhor. Não, mas eu oro em casa. Eu oro em casa. Deus não está nem preocupado com isso. Ele mandou se reunir como igreja. Ordem de culto, batismo e ceia. Você vai se batizar sozinha, vai se ministrar a ceia sozinha, vai se ensinar sozinha. É assim que você vai fazer? Você é uma pessoa que você diz que não, pode ser cristão em casa. Você é como a mãozinha da família Ado, sim, porque a igreja é o corpo de Cristo, mas você não está na igreja, então você não está no corpo de Cristo. Mas você diz que é cristão, você diz que faz parte do corpo de Cristo, só se você é a mãozinha da família Ado, né, que anda sozinho em volta. Não existe isso na igreja. Todos estamos ligados no mesmo corpo, no cabeça que é Cristo. Pleno conhecimento, mas é óbvio, eu estou só repetindo coisas que vocês já sabem. Você é crente, você é cristão. Eu só estou falando para vocês, irmão, coisas que vocês já sabem, isso é só o básico. Você é crente, né? Você é cristão. Olha só, o amor aumenta conforme você vai conhecendo a Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 2 ou 3. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E aí, você está disposto a isso? Oração, leitura da palavra, comunhão, congregar com os irmãos, estar debaixo sobre uma autoridade que Deus colocou sobre a tua vida, prestar conta, porque tem gente que não quer vir na igreja, não quer ter pastor, porque não quer prestar conta.
né? Quer viver conforme... Não. Tem lista das viúvas, Timóteo. Jesus falou assim, o irmão pecar contra ti, vai repreender-te ele. Se ele não te escutar, chama 2 testemunhas. Se ainda assim não escutar, fala perante a igreja inteira, exclui esse cara daí. Considere ele publicano ou pagão. E aí, viu? Você pode pecar à vontade e viver a vida como você quer. Você não presta conta para ninguém, não vai ter um irmão para chegar e dizer que você está em pecado. E se você recusar, vai chamar 2 testemunhas. Sim, excomunhão, exclusão de dentro da igreja. Sabe qual é o pecado que causa isso? Obstinação. Você está pecando e diz que vai continuar. Não é pecado, eu vou continuar assim. Os irmãos vêm, te ministram, mostram na palavra, te ensinam. Não, mas você pode ser cristão em casa, como é que você vai cumprir esse mandamento? E outra, onde 2 ou 3 se reúnem não é igreja. É esse texto que depois ele continua dizendo, o que ligarem na terra vai ser ligado no céu. O que é ligado na terra e ligado no céu? Se vocês excluírem alguém de dentro da igreja por pecado, está ali, ligado no céu também, a autoridade já foi dada. Mas se vocês ligarem na terra, essa pessoa se converter, se arrepender e vir pedir para voltar, sim, pode voltar, então está ligado no céu também, porque Deus já deu essa autoridade, Jesus já deu essa autoridade. Onde 2 ou 3 reunidos, onde estiverem reunidos, ali estarei. Lembra o texto? Um vai e repreende, chama 2 testemunhas, se ele não escutar. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estarei. Isso não é igreja, porque senão o texto não ia continuar e dizer assim. Se ele não escutar, fale perante a igreja. Ué, mas já não era igreja ali onde tem os 2, 3? Como é que a igreja vai chamar a igreja para falar perante a igreja, gente? Não tem lógica, né? E aí, mas claro, você já sabe disso, é crente. Eu estou até me prolongando aqui, explicando coisas que você já sabe. Olha só, o versículo 3. Olha o versículo 3. Diz assim, agora eu acho que vai um pouquinho mais rapidinho. Mas claro, você é crente, você ama ouvir a palavra do Senhor. Se nós ficasse 3 horas aqui de pregação, você ama a palavra do Senhor. Você é crente, você quer saber mais. Para ti não é cansativo, não é exaustivo, porque você é crente, você é cristão, né? Você crê, né? Você crê. Versículo 3 de 2 Pedro, no capítulo 1, diz assim, a primeira parte, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. E aí, irmão? Aí, fale para mim agora. Não sobra tempo para orar? Não sobra tempo para estudar, não sobra tempo para ler a Bíblia, não sobra tempo para ofertar, não sobra tempo para ir na igreja. Você não é crente. O cristão está aqui, é esse aqui, seu divino poder, o poder de Deus, nos deu todas as coisas. Tudo Deus já nos deu, que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo o que você precisa para congregar, tudo o que você precisa para obedecer a Deus, tudo o que você precisa para orar, para aprender, para ter o pleno conhecimento de Deus, para andar em obediência, Deus já te deu. Você é cristão, Deus já te deu, está aqui, não tem mais desculpa, acabaram-se as desculpas. Sabe o que é uma vida piedosa? Sabe o que é uma vida piedosa? Uma vida piedosa é piedade, alguém que é reverente a Deus, obediente a Deus, alguém que é fiel a Deus. Ai, olha que piedoso esse irmão, olha como ele ajuda. Não, isso é piedade não. Piedade é obediência a Deus. Piedade, o que o texto está falando aqui, é alguém que é obediente a Deus. Você olha para a vida da pessoa, você vê. Olha a vida do irmão. Olha como ele transparece Cristo, olha como é que ele conhece a Cristo, olha como ele ensina sobre Cristo, olha como ele olha para as pessoas lá fora com compaixão, porque ele quer que essas pessoas sejam salvas. Ele não sabe quem Deus salvou, nós não sabemos quem Deus salvou e não salvou, nós somos enviados a pregar para todo mundo. A pregação tem 2 propósitos, mostrar que é condenado ou mostrar que é salvo. A palavra de Deus não volta vazia para ele, ou vai mostrar que a pessoa é condenada, merecedora do inferno, ou vai mostrar que Deus salvou aquela pessoa lá na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, você nem era nascido. E outra, Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, tem mais dessa. E aí? Você é crente, né? Eu estou falando aqui demais, né? Você já sabe disso daí. Vida piedosa, temente a Deus, obediência a Deus. Nós somos falhos, somos pecadores, sim. Mas nós estamos correndo, nós estamos na luta. O salvo está ali se desenvolvendo a salvação. Está ali buscando cada vez mais obedecer a Deus, porque agora ele tem conhecimento de Deus, o amor dele aumentou, a graça está sendo multiplicada, a paz está sendo multiplicada, e ele quer chegar mais perto desse Deus cada vez mais. Mas há um alerta aqui, que muitos que estão dentro das instituições religiosas têm uma aparência de piedade. Eles aparentam piedade. Olha só que esse é um homem de Deus, carrega a Bíblia debaixo do braço, anda de terno e gravata. Essa é uma mulher de Deus, ela não passa nem batom. Fosse fácil assim, só mudar de roupa, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5 diz assim:
Saibam disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se deles também, o texto diz. Viu? Não está falando de alguém que está fora da igreja. Não tá falando de alguém que está na bodega. Não está falando da prostituta. Não está falando do homossexual, não. Já estão lá fora. Ele está falando de alguém que está dentro. Observem como é que a pessoa age. Ela tem aparência de piedade. Você vai ver na igreja, parece que essa pessoa obedece a Deus. Está dentro da igreja, canta, é uma bênção, chega até a chorar. Não paga as contas. Está mais preocupado com os seus prazeres. Aqui já parece, não está falando só de sexualidade, não. Está mais preocupado com o seu conforto. Eu estava falando com os irmãos, o tênis de 300 reais é fácil. É fácil comprar o tênis de 300 reais, mas é para ofertar. Não sobrou esse mês. Quando que Deus te pediu sobra, irmão? Quando que Deus pediu sobra para você? Pleno conhecimento. Uma vida piedosa. Mas há pessoas que você vai ver que está dentro da igreja, mas não é cristão, tem aparência de piedade, está dentro da igreja, está ali, olha só que homem, olha que mulher de Deus, chora, canta, sabe toda a coreografia, senta, levanta, abaixa, levanta a mão, cumprimenta o irmão que está do lado, agora olha para o irmão, fala aí, sabe a coreografia inteira, mas lá fora não vive, o conhecimento não traz transformação lá fora, não muda de vida, aparência de piedade, sabe o que você faz dessa pessoa? Dá no pé, afaste-se dela. E outra, Paulo vai falar aos coríntios, ele fala assim, quando eu falei para vocês se afastarem dos incrédulos, quer dizer, se afastarem dos imorais, eu não estou falando das pessoas do mundo, ele dá uma lista, o alcoólatra, ele fala vários pecados ali, ele diz bem assim, com esses, os lá de fora, vocês devem sim, é com esses que vocês devem andar, não estava falando desse quando eu disse para não se juntar com os imorais, eu estou falando de alguém que se diz irmão na fé, alguém que é irmão na tua fé, diz que é teu irmão na fé, que vai na igreja contigo, mas é imoral, é avarento, tem essas características desse texto que a gente acabou de ler aqui. Esses que se diz irmão na tua fé e age dessa maneira, não coma nenhuma refeição, não sente para almoçar com esse cara, é assim duro, é duro. E nós temos que agir dessa maneira dura, como Deus manda, como Jesus mandou, excluir essa pessoa do nosso convívio, para quem sabe ela se constranja de tal maneira e se arrependa e volte. E esse irmão, eu estava esperando você voltar, vem aqui me dar um abraço. Agora você já arrependeu, viu que estava errado, mudou de vida, vem. Não é para o mal. Se um dia nós temos que excluir alguém de dentro da igreja, nós temos que fazer chorando, porque isso é triste. Mas sim, temos que obedecer a Deus. Pleno conhecimento, agora uma prática correta, uma vida piedosa de obediência a Deus. Olha só, aparenta piedade, mas não. E olha, o texto lá de Coríntios está falando de um cara que tinha relações sexuais com a sua madrasta. Sabe o que Paulo fala? Diz assim, entregue para Satanás esse cara, para o corpo ser destruído, mas para que o espírito seja salvo. E no final do capítulo ele diz bem assim, os de fora quem vai julgar é Deus, mas os de dentro, julguem vocês mesmos, excluam esse cara do meio de vocês. Pleno conhecimento de Deus. A vida piedosa, Deus já nos deu tudo para ter uma vida piedosa, mas cuidado, tem gente que mascara, tem gente que finge, tem gente que é hipócrita. Hipócrita no original lá é alguém que atua, é um ator. É o hipócrita, usa uma máscara ali dentro da igreja e fora é outra coisa. Temos pecado? Temos falha? Nós falhamos aqui dentro também, é transparência. Nós confessamos os pecados uns aos outros, aconselhamos uns com os outros, com as pessoas, claro que você tem mais afinidade. Não é fácil, mas nós vivemos em comunhão. Tem problemas? Tem problemas. Onde tem pessoa tem problema. Nós estamos aqui crescendo no conhecimento de Deus, obediência a Deus. Temos tudo, já não tem mais desculpa. Não sobrou? Deus não pediu sobra? Ué, não sobra sempre para as tuas coisas? Para os teus prazeres sempre sobra? Como é que para a obediência a Deus não sobra? Como é que para as coisas de Deus não sobra? Como é que para a oração não sobra tempo? Jesus era o cara mais atarefado que já existiu nessa terra. Se tinha alguém que era atarefado, era Jesus. Ele tirava o tempo para orar. Despediu as multidões e se retirou para orar. Viu? Visita, dá licença aí, agora é minha hora de oração. Obediência a Deus sobre todas as coisas. Se é um irmão teu na fé, meu Deus, olha só que irmão, eu quero ir para casa orar, porque se a fé desse irmão me constrange de tal maneira que eu vou correndo orar também.
Quero ter uma vida igual do seu irmão aí. Olha só, o texto continua dizendo assim, preste bem atenção. Como que acontece todas essas coisas? Como que todas essas coisas são nos dadas para a gente ter uma vida piedosa? Como que isso acontece? O mesmo versículo, sigam comigo aí. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Desculpe, 3 versículos. 3 versículos. Já citando mais uma vez o pleno conhecimento. Não é um conhecimento fragmentado, não é parte, é o pleno conhecimento daquele que nos chamou. Eu conheço a Cristo, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele fez por mim, eu ando, eu caminho com Ele, eu não tenho a informação de quem Ele é. Eu ando com Ele, eu caminho com Ele, eu vivo com Ele, eu tenho uma vida devocional por meio do pleno conhecimento. Muito bom, né? Pleno conhecimento daquele que te chamou. Você sabe quem te chamou? Você foi chamado por Cristo? Você conhece Ele? Colossenses 1,9 diz assim. Colossenses capítulo 1, versículo 9. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ah não, a letra mata, você não pode estudar demais, você vai ficar louco. O louco vai ficar o que está indo para o inferno. Você vai ser liberto, você vai ver coisas diferentes, você vai agir diferente, você vai ser uma pessoa diferente. Os apóstolos pedindo, mandando, é ordem, é mandamento. Você conhecer a Deus é mandamento. Como é que você vai estar plenamente suprido para ter uma vida de obediência a Deus? Conhecendo quem te chamou, conhecendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu posso ter uma vida piedosa? Conhecendo precisamente quem é Jesus, conhecendo cada vez mais quem é Jesus, esse que nos chama. E a última parte do versículo 3 diz assim: para a sua própria glória e virtude. Então nós temos todas as coisas, estamos completamente supridos em tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade, né? Isso se vem através do conhecimento de Jesus Cristo, e olha só, para a sua própria glória e virtude. Por que Ele nos chamou? Por que Ele nos ordena? Para a sua própria glória e virtude. O que está dizendo aqui, a virtude significa, né, a excelência moral, a santidade de Deus. Deus é santo. Então a virtude de Deus é que Ele é santo, santo, santo. Quando é dito 3 vezes, é para exagerar, para mostrar que Deus é santo acima de todos. Ele é diferente, Ele é separado de tudo que existe. Então, para a sua glória e para a sua excelência, para a sua virtude, para a sua excelência moral, para a sua santidade. Olha só que interessante, quando nós temos um conhecimento de quem é Jesus, isso nos leva a ter uma vida suprida para obedecer a Deus, para servir a Deus, para caminhar como Deus quer. Nós temos um relacionamento com Deus, porque agora nós conhecemos Ele, nós amamos Ele, nós andamos conforme Ele quer, a graça dEle é multiplicada, a paz é multiplicada na nossa vida devocional. Quando nós oramos, estudamos, lemos a palavra, obedecemos a palavra e nos reunimos como igreja. Sabe como é que você é cheio do Espírito Santo? Lá em Efésios, lá no capítulo 5, versículo 18, tem 2 mandamentos. Um é enfatizado, o outro não. Não se embriague de vinho que leva à libertinagem. Todo mundo cita isso daí, embriaguez é pecado. Mas tem o outro pecado no mesmo versículo. Há um mandamento ali. Enchei-vos do Espírito Santo. Não ser cheio do Espírito Santo é tão pecado quanto beber. Não se embriague. Beber não é pecado, se embriagar é pecado. Não se embriague com vinho, porque leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você não ser cheio do Espírito Santo é tão pecado quando você estivesse bêbado agora ali na rua. Você está aqui dentro, não cheio do Espírito Santo, dizendo que está cultuando a Deus, é tão pecado quanto se você tivesse sentado lá do outro lado da rua, caído de bêbado. Porque você diz que crê que você é um cristão, mas você não leva uma vida conforme Deus quer, cheia do Espírito Santo. Nós somos chamados para o relacionamento com Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, o verdadeiro cristão, ele chega ao conhecimento de Deus, Deus se revela para o verdadeiro cristão, e então, de fato, ele tem um relacionamento e a vida dele é mudada. Versículo 4, e nos encaminhamos para o final. A primeira parte do versículo 4 diz assim: por intermédio destas o quê? Por intermédio da glória e da virtude de Deus, né? Nós estávamos falando agora. Pelo pleno conhecimento de Deus, né? Para a glória e a virtude de Deus. Por meio, então, da glória e da virtude de Deus, por intermédio da glória e da virtude de Deus, por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas.
Nós crescemos no conhecimento de Deus, nós somos cheios do conhecimento de Deus, a graça e a paz é multiplicada, o amor aumenta, o entendimento aumenta, a nossa visão das coisas ao nosso redor aumenta, a prática cristã aumenta, e é aí que nós entendemos que Deus derramou promessas sobre as nossas vidas, e grandiosas e preciosas promessas Ele derramou para as nossas vidas. Como é que isso acontece? Quais são essas promessas? Promessa de salvação, promessa de vida eterna, promessa de santificação, promessa dessas bênçãos que nós estamos lendo aqui. Por isso que o título da pregação são os presentes de Deus. Porque está aqui, são tantos presentes, o conhecimento, a graça, a paz, a justiça, você poder ter comunhão com Deus. Nós, pecadores de lábios impuros, coração enganoso, nós podemos orar a Deus, sem Ele nos destruir na hora. Você já pensou isso? Deus, a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Você já pensou que você, pecador, se dirige a um Deus e você não é destruído no mesmo momento? Um Deus que a glória dele, se chegasse perto de nós, nos destruiria tudo, na verdade. Deus é fogo consumidor. Você já pensou que agora você pode orar a Deus? O verdadeiro cristão ama ouvir a palavra de Deus. O verdadeiro cristão se alegra ouvindo a palavra de Deus. Mas é dura? Mas é para mim, eu quero melhorar, eu não quero mais ser assim. Olha só, então as promessas de Deus estão sobre a nossa vida, mas então por que Deus nos deu essas promessas? O conhecimento, a graça e a paz, todas essas coisas e as promessas. Por que Ele nos deu as promessas? O texto continua dizendo, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Deus prometeu, Deus nos chamou, Deus nos salvou, e Ele prometeu essa vida eterna para que nós sejamos semelhantes ao Filho dEle, para que nós participemos da natureza divina. E participemos da natureza divina não quer dizer que você vai ter um pedaço de Deus, você vai ter um pedaço da natureza divina, não, mas que dentro de nós está se desenvolvendo a santidade de Deus, dentro de nós está se desenvolvendo as características de Deus, dentro de nós está se desenvolvendo essa natureza santa, essa excelência, essa virtude de Deus está se desenvolvendo dentro da nossa vida. Vejam bem, Deus então Ele nos criou para sermos a imagem e semelhança dEle. O pecado veio, nos corrompeu, dilacerou a imagem e semelhança de Deus, mas Deus então pega esse morto espiritualmente e revive, traz de volta, e agora Ele está transformando esse que Ele regenerou para uma nova vida, porque é nova vida, porque você morre, né? E nasce de novo, você é um novo nascimento, então é uma nova vida. E não é esforço teu, porque morto não se esforça para nascer. Ou melhor, um bebê não se esforça para nascer, né? O esforço é da mãe. Nasceu de novo. E agora está caminhando para ser transformado à imagem e semelhança do Filho de Deus. A imagem lá, sabe lá no começo no Éden, o plano de Deus, a natureza caída, a humanidade caída, agora Deus está levantando uma nova natureza, não mais baseado em Adão, o pecador, e nós pecadores também depois dele, mas baseado no homem santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 30 diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só que interessante. E aos que predestinou, também chamou. Então Deus conheceu lá de antemão, predestinou já, ou seja, não é programou, não é um robozinho programado, predestinou é um predestino, não é predeterminismo, é predestino. Deus predestinou que você vai ser salvo, que você vai chegar à salvação, e aquele que Ele predestinou, então Ele chama pela pregação do Evangelho. Outros ouvem e não estão nem aí. Ele chamou, então, esse que Ele chamou, Ele também justificou. Na cruz do Calvário, então, na ressurreição de Cristo, somos justificados, tornados justos. E aquele que Ele justificou também glorificou. Por quê? Nós não somos glorificados ainda, né? Vamos ser glorificados só lá no último dia, né? Mas Deus está aí na eternidade. Deus não está ligado à cronologia que está ligado a nós. Deus, Ele fez o tempo, começo, meio e fim, Ele já sabe todas as coisas. Para Ele você já foi justificado, santificado e glorificado, porque o plano dele é completo, não é pela metade. Deus não está esperando ver o que... E aí, os irmãos lá estão ouvindo a pregação, será que alguém vai crer? Será que alguém vai crer? Deus não está na expectativa, ninguém pega Deus de surpresa, Ele já sabe todas as coisas, onipresente, onisciente, e Ele é todo poderoso. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz assim, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. No Velho Testamento tinha o templo, o lugar santo e o lugar santíssimo, o santo do santo.
Só o sumo sacerdote podia entrar lá dentro. Ele tinha que fazer propiciação pelos seus pecados. Cristo é a nossa propiciação, né? Ele tinha que então se santificar para ele entrar lá dentro, porque senão ele morria fulminado, porque a fumaça da glória de Deus descia naquele lugar, e se ele tivesse um pecado, ele era completamente destruído, morria queimado, assim como morreu os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Não, cada um pode adorar a Deus como quer. Não, você pode adorar a Deus do seu jeito. Foi lá Nadab e Abiú, tomaram uma pinga, provavelmente era vinho, não sei se era pinga. Não, vamos lá adorar a Deus, Nadab, vamos lá, Abiú, vamos lá queimar incenso para Deus. Puf, graças à glória de Deus veio queimar os dois, os filhos de Arão. Arão falou bem assim, ó, viu? E nós não vamos nem chorar por causa dele, porque senão Deus vai destruir nós também. Não, mas você pode adorar a Deus como você quiser, vai lá, bobo. Tá caminhando para o inferno e acha que pode adorar a Deus da maneira que quer. Vai lá, bobão. Mas você conhece Deus, você é crente, né? Olha só que interessante, a última parte do versículo, então, para nos encaminharmos para o final. Quando que isso acontece? Como que isso acontece? Quando que essa parte do versículo que diz aqui, ó, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina? Quando que nós nos tornamos participantes? O que acontece quando nós tornamos participantes? A última parte do versículo, siga comigo para ver se eu não estou mentindo para vocês aí. Porque o verdadeiro crente tem que seguir ali para ver se não está sendo enganado. Tem que ficar de olho na palavra. Diz assim, a última parte do versículo 4: e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Quando que nós nos tornamos participantes da natureza divina? Quando isso acontece, nós estamos fugindo da corrupção desse mundo, nós estamos fugindo das maledicências desse mundo, nós estamos fugindo do pecado, nós estamos fugindo da corrupção, nós estamos se afastando cada vez do inferno e se achegando cada vez mais próximo de Deus, porque Deus já nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 diz assim, Hebreus no capítulo 3, versículos 7 e 8, prestem muita atenção. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Sabe quantas pessoas que saíram lá do Egito, da escravidão do Egito, que entraram na terra prometida em Canaã? Duas só, Josué e Caleb. O resto, mais de 400 mil pessoas, todos morreram, se rebelaram contra Deus, adoraram falsos líderes, sempre Deus mostrando o seu poder, a sua graça, Deus falando com eles assim como Deus está falando com vocês agora. Não, eu posso viver do jeito que eu quiser. Não é bem assim, pastor, você é muito duro. Não, isso é muito radical. Radical é o cara morrer na cruz do Calvário por uns podres que nem eu e você. Isso que é radical. Radical é os cristãos, homens e mulheres de Deus, preferir morrer queimado do que negar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas você não tem tempo para orar. Não, você que tem uma vida difícil. É você que sofre. Eles não. Você que é cristão, claro, eu estou falando aqui, eu só estou falando coisas que você já sabe, porque leite é para criança, é para o começo da fé. Você é cristão, não é? Olha só que interessante, se hoje você está escutando a palavra de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, lutando contra a sua carne, lutando contra o seu ego, lutando contra o cansaço, lutando contra tudo que vem na tua cabeça dia a dia, lutando para obedecer a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para receber essa informação e que ela se transforme em conhecimento na tua vida e lá fora você obedeça a Deus. Então, escute a palavra do Senhor e não endureça o seu coração. Para nós nos encaminharmos para o final, para concluirmos essa pregação, nós precisamos nos lembrar que o trabalho vem antes do cargo. Nós somos chamados para servir a Deus. E quando nós somos chamados para servir, então nós somos propriedades de Deus, porque Ele nos comprou a preço de sangue. Nós somos ou escravos do pecado ou escravos de Deus. Não, as duas coisas não dá. Ou você serve o pecado ou você serve a Deus. Por isso que quem é escravo de Deus está fugindo do pecado. Peca, sim. Tem pecados que nos atormentam, sim, mas a gente está fugindo, correndo, buscando, orando, confessando para os irmãos, ora comigo, eu preciso da tua ajuda. Eu não tenho vontade no culto, eu sou pastor e também não tenho. A carne vem para tentar nos derrubar. Não, mas quando eu estou aqui eu não quero sair. Vocês já perceberam, eu acho, né? Fazia tempo que não pregava, né? 1h33, nem vai chegar a 2 horas.
Vocês amam a palavra de Deus, vocês amam estar aqui escutando. E tendo esse conhecimento tão precioso que agora Deus te chamou, nós experimentamos essa graça de Deus, a paz de Deus, e quanto mais conhecemos, mais essa graça se multiplica na nossa vida. Quanto mais próximos de Deus, mais nós entendemos quem é Ele, não tem mais desculpa, porque Deus já nos deu todas as coisas. Nós estamos precisamente supridos para que você tenha uma vida de piedade. Deus já te deu tudo. Você não tem uma Bíblia em casa, você não estuda porque não quer, você não ora porque você não quer. Não é que você não tem tempo, é porque você não ama a Deus sobre todas as coisas, porque você não tem obediência a Deus, é só isso, é só isso, é só isso. Cada dia nós estamos nos aproximando mais de Deus, cada dia nós estamos sendo transformados cada vez mais. Deus derramou e tem várias promessas, muitas já se cumpriram, muitas estão se cumprindo nesse momento na tua vida, porque você está ouvindo a proclamação do Evangelho e a promessa, o Evangelho ia ser pregado, e hoje está se cumprindo isso nas nossas vidas. A cada dia mais nós estamos nos aproximando de Deus e nos tornando cada vez mais, ou melhor, sendo transformados à imagem do Filho de Deus, de glória em glória, de fé em fé. Deus está nos transformando e nós estamos sendo libertos de toda a corrupção, de toda a cobiça, de toda essa maledicência, de toda essa podridão, de todas essas catástrofes, de tudo que há lá fora que tenta nos afligir, do maligno que tenta nos derrubar. Deus está nos livrando e nos afastando de tudo isso. Deus está nos libertando. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, este que promete e este que cumpre, é este que de fato está agindo nesse lugar, está agindo entre nós, porque onde há proclamação explicada, detalhada do Evangelho, há salvação, há vida, há promessa de Deus. Para finalizar, 1 Coríntios no capítulo 1, versículo 9 diz assim: fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e a Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus.